Eu sou o professor Paulo Rangel Rios, da Universidade Federal Fluminense. Hoje nós vamos falar sobre martensita termoelástica em oposição à martensita não termoelástica. Vamos falar então de martensita termoelástica e não termoelástica e principalmente da reversão, em que as duas são muito diferentes nesse sentido, por razões que nós vamos explicar. Um ponto que eu queria enfatizar aqui é que o fato da martensita termoelástica não é uma outra martensita, é a mesma martensita, só que tem algumas características bem diferentes, mas ela é a mesma martensita, plano de hábito, relação de orientação, tudo isso que nós falamos em vídeos anteriores e continua válido para a termoelástica. Só que ela tem algumas características que vão diferir da não termoelástica. Bem, então, a primeira coisa que eu queria falar é que a martensita, uma das características principais da martensita não termoelástica é que ela provoca uma deformação plástica na região adjacente devido à mudança de forma. Já a martensita termoelástica, ela não provoca essa deformação plástica. A deformação que ela gera na vizinhança é uma deformação elástica. Agora, se a gente pensa, quando a gente puxa um fio, ele não deforma plasticamente, ele é mecanicamente reversível. Nós podemos voltar, reverter o fio ao tamanho original. Não é uma boa analogia, mas é mais ou menos isso. E se eu estico esse fio, essa barra, para ficar mais fácil, e deformo ela um pouco, e depois descarrego, ela vai ficar com uma deformação permanente, a menos que eu faça uma deformação na região oposta. É essa a ideia. Um ponto que eu quero enfatizar aqui, que a termoelástica é mecanicamente reversível, como esse exemplo que eu dei, mas ela não é termodinamicamente reversível, nem ela, nem a não termoelástica. As duas são reações, do ponto de vista termodinâmico, irreversíveis. Então, a reversibilidade que eu estou falando aqui é uma reversibilidade mecânica. Muito bem, então aqui nós temos um loop de esterese em que a gente mediu aqui a martensita, foi se resfriando ali, resistência elétrica, queda de resistência quando a transformação está completa. Depois, à medida que você vai esquentando, vai havendo a reversão para a austenita. Nesse ponto, a reversão está completa, quer dizer, a gente tem a austenita. Veja, nós vamos entender isso muito melhor na microestrutura, mas é interessante esse gráfico. E daqui para cá nós retornamos ao estado inicial, que foi nessa temperatura em que a gente começou a medir. Veja o grande loop de esterese aqui, quer dizer, por causa dessa deformação, tudo isso que tem que deixar isso daqui, né? Agora, já a martensita termoelástica, veja, ela transformou, depois voltou, e o loop muito pequeno, quer dizer, quase não houve perda nesse sentido. Ela é muito reversível no sentido mecânico, né? Não deixa resíduos na microestrutura. Isso vai ser muito importante. Por isso que ela pode ser efeito memória de forma, superelasticidade, que nós vamos ver no próximo vídeo. Aqui então a gente tem uma foto sensacional do Nakada Materials Letters 2017, vocês podem procurar. E vejam, como é que a gente entende muito melhor o que houve na esterese olhando o que aconteceu na microestrutura. Isso aqui é BSD, né? Bom, embaixo eu não estou tão interessado embaixo, embora tenha mais informação, mas o que me interessa mais é aqui em cima, em que eu tenho as placas de martensita na liga ferro 29% de níquel. Essa liga ferro-níquel é conhecida, né? Já falamos sobre ela em vídeos anteriores. Então aqui a gente tem 37% de austenita aqui. E o resto de martensita, quer dizer, uma liga bastante transformada. Quando a gente aumenta a temperatura, aqui é a temperatura ambiente, né? Quando a gente aumenta para 633 Kelvin, veja o que acontece.
As placas não diminuem de tamanho propriamente. O que acontece é que a austenita ela consome as placas. A placa fica imóvel e a austenita que se move e consome as placas, ao contrário do que nós vamos ver na termoelástica. Então a gente vê isso é que acontece na reversão da martensita não termoelástica. Ela é consumida pela austenita. Então não é a placa que diminui, tá certo? De tamanho. É a austenita que avança e consome as... Tanto que a gente não vê nenhum vestígio de placa aqui, na forma original das placas, todas elas, e no final a gente tem alguns resíduos da deformação, que são vistos aqui, mas a matriz austenítica se recompõe, não há nenhuma fronteira entre a austenita que estava aqui, né, e a austenita que está aqui, fora essas partes que herdou a deformação da martensita, não há nenhuma descontinuidade, os grãos se recompõem perfeitamente. Aqui nós voltamos então para a reversão, só que dessa vez para a termoelástica. Outra sequência de fotos sensacional, microscopia ótica, 1984, do grande Mach, que é um grande nome de metalurgia. Então aqui nós temos inicialmente a 173 Kelvin, essa é uma martensita, já ia te esquecendo. Essa tem níquel também, mas ela tem 4% de titânio e 10% de cobalto. Quase que ela passa de 50% de não ferrosos, né? Então, aqui nós temos a martensita e aqui começa a matriz de austenita, né? E aqui, incidentalmente, na termoelástica, se chama de austenita fase matriz, mesmo que não seja ferro cúbico de face centrada. É comum chamar de austenita a fase que precede a martensita. Muito bem, aqui nós temos o início da transformação. Veja, à medida que a gente abaixa a temperatura, a transformação aumenta. E aqui, a 113 Kelvin, temos basicamente 100% de transformação. Agora, a maneira que a gente esquenta, a forma que a gente esquenta, que é 113, esquentamos até 123 Kelvin, são temperaturas muito baixas, se a gente pensar, né? Você veja que já houve uma diminuição, mas o que é interessante, se vocês olharem com atenção, aqui, né? Daqui para cá, a gente vê que são claramente, as placas continuam com a mesma forma, ao contrário do que a gente viu na não termoelástica. Quer dizer, nesse caso, as placas de termoelástica, elas vão recuando e a austenita vai avançando. A austenita não vai consumindo as próprias placas vão retrocedendo. E aqui nós temos o final da transformação. Nós vamos ver um vídeo agora mostrando isso na liga ferro 3 platina, que é bastante instrutivo e dá para ver essa questão muito bem. Aqui é só uma coisa de aplicações, para a gente ter uma ideia, que ligas termoelásticas e não termoelásticas. Então aqui algumas exemplos de ligas termoelásticas, nós vamos ver depois o que é feito memória no próximo vídeo. Níquel-titânio, famoso nitinol, níquel-titânio-cobre e outras níquel-titânio-X. São só dois exemplos, existem muitas, cobre, alumínio, manganês, cobre, alumínio, níquel, cobre, zinco, alumínio e outras. Algumas aplicações aqui são martensitas de ligas ferrósicas, que são não termoelásticas. O ferro-níquel é não termoelástico em geral, mas existem exceções, ferro-platina, ferro-cádmio, ferro-manganês, alumínio, níquel e outros. E algumas aplicações são fios de aparelhos dentários, tacos de golfe, pás de helicóptero, tubos, fios, quer dizer, tem uma ampla gama de aplicações. Aqui são um exemplo dos tais tubos de nitinol. E nós vamos ver por que essas aplicações são interessantes quando a gente falar no próximo vídeo, efeito memória de forma e pseudoelasticidade, seria mais preciso. Vamos ver então um vídeo sobre a martensita. Nós vamos ver aqui.
Transformação termoelástica na liga ordenada Fe3PT. Vejam só, começou. Aqui as primeiras plaquinhas de martensita. Está transformando. Muito bonito esse vídeo. Interessante que está transformando nesse grão, né? Agora vai começar a estar aparecendo nos outros. Agora ele vai começar a esquentar. E vamos começar a reversão. Estão vendo? Regressão, como é que ele começa, as próprias placas começam a voltar. Prestem atenção. Aqui eu acho que dá para ver bem a placa voltando. Veja, não é a matriz que está consumindo a placa própria placa está voltando agora, ela saiu de contraste, provavelmente ela está embaixo do plano, não dá para ver. E outras regiões, se vocês olharem com calma, podem repetir o vídeo. Esse aqui, por exemplo, ela tá retornando, estão vendo? Ela mantém até a forma dela e vai retornando. Para terminar, então, só quero dizer que esse vídeo foi tirado do canal Badesha 123, tem que dar o crédito e ele permite que a gente use o material dele desde que a gente dê o crédito. Martensita termoelástica em ferro 3 platina. E o endereço, o link é esse aí. Se vocês quiserem rever o vídeo. Queria agradecer ao Badesha por essa generosidade de permitir usar os materiais que ele coloca, desde que se deu o crédito. Bem, quem chegou até aqui eu queria agradecer. Esse vídeo foi o primeiro que eu fiz com um novo sistema, então ele está meio estranho, mas eu acho que nos próximos vídeos a gente vai voltar ao normal. Usando agora o OBS, é interessante para quem quiser. Vamos então encerrar aqui e pedir para quem, por favor, indiquem o vídeo, indiquem o canal, etc, etc. Obrigado.